I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast de História. E no episódio dessa semana, vou falar com vocês de quando a Indonésia invadiu, ocupou o Timor-Leste e realizou um genocídio contra a sua população. Não é um tema muito leve, eu sei disso. Então fica aqui o aviso que pode não ser o episódio adequado para todos os públicos. Mas, sem mais delongas, vamos passar para o tema dessa semana. A ilha de Timor, onde fica, inclusive, Timor-Leste, é dividida, ou foi dividida durante a época das colônias, entre Portugal e os Países Baixos. Uma parte está no Timor-Leste e a outra parte é anexada às Índias Orientais Holandesas, que, entre os vários países que dá origem, nós temos a Indonésia. Na década de 1970, os domínios coloniais portugueses conquistaram as independências. No caso do Timor-Leste, foi um ano após a Revolução dos Cravos, que derruba a ditadura em Portugal. E no Timor-Leste, caminhando para sua independência, 3 grupos principais ganharam protagonismo político na ilha. A Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente, que foi um grupo pró-independência, que inclusive se torna o principal movimento de oposição e de resistência à ocupação pela Indonésia. A Associação Popular Democrática Timorense, que era contra a Frente Revolucionária e a favor da integração do país com a Indonésia, e a União Democrática Timorense, que era um grupo que defendia uma proximidade com Portugal, mas mudam sua posição e defendendo a união com a Indonésia. Vale ressaltar que o governo da Indonésia se demonstrava preocupado com a instabilidade na região por conta da descolonização e se posicionava contra a Frente Revolucionária, argumentando que poderia ser uma ameaça comunista. Não é à toa que a Indonésia recebeu apoio e armamento dos Estados Unidos para realizar a invasão. E como que foi essa invasão? Em agosto de 1975, os portugueses partiram oficialmente da ilha, que declarou sua independência no dia 28 de novembro, com a Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente como seu país, como seu governo, ou partido no governo. E 9 dias depois, no dia 7 de dezembro, a Indonésia invadiu o Timor-Leste, dando início à sua ocupação. Obviamente, a ONU se posicionou contra essa ação militar e exigiu que as forças da Indonésia se retirassem da ilha. Mas a ONU, tirando o Conselho de Segurança, não tem força para impor algo. E o Ocidente não agiu para ajudar os timorenses a resistirem à ocupação e anexação do seu território, de sua nação, pela Indonésia. A invasão se deu primeiro por um bombardeio naval, logo na manhã do dia 7, sendo seguido com um desembarque de fuzileiros navais e paraquedistas pulando, invadindo a ilha primeiro do ar. Logo nos primeiros momentos de invasão, massacres contra civis já tiveram início. Estima-se que ao longo do mês, milhares de soldados continuaram chegando ao Timor-Leste para dar continuidade à invasão e à guerra. E vale ressaltar que Timor-Leste tinha apenas 20 mil soldados, sendo que apenas 2.500 eram realmente militares treinados. Apesar disso, os timorenses conseguiram resistir bem. Foram quase 4 anos de guerra e a Indonésia só conseguiu vencer por conta da superioridade bélica alcançada com o apoio do então presidente americano Jimmy Carter, que chegou a fornecer aviões militares para as tropas bombardearem as montanhas da ilha. A guerra chegou ao fim em 31 de dezembro de 1978, quando o presidente timorense foi morto por um ataque inimigo e basicamente deu fim ao conflito, já que ele era também o líder revolucionário ou líder militar do país.
As perdas humanas e as estratégias apontam para o interesse genocida das forças invasoras. Lembrando que genocídio é definido pela tentativa ou pelo desejo de exterminar um grupo étnico-cultural por razões étnico-culturais. Exterminar um grupo de timorenses, por exemplo, por serem timorenses. E quando eu falo de estratégias, é porque nós temos evidências de que a Indonésia usou napalm, uma arma química, a mesma que os Estados Unidos usou no Vietnã, para devastar vilarejos inteiros, forçando os sobreviventes a se renderem, se entregarem aos ocupantes, aos indonésios, que muitas vezes acabavam assassinando esses civis. Ao mesmo tempo, foram construídos campos de concentração por toda a ilha, quase 150 campos, onde os timorenses eram presos, doutrinados para seguir a ideologia da Indonésia e passavam por péssimas alimentações e uma série de doenças, contraíam uma série de doenças. Além do fato de que a Indonésia utilizou não apenas na guerra, mas durante todo o seu período de ocupação do Timor-Leste, o assassinato, abuso sexual e torturas como estratégias militares para desgastar o adversário e também como forma de criar uma repressão, uma opressão maior contra a população. Isso já determina claramente o genocídio. Claramente eles tinham o interesse, tinham a intenção de exterminar o máximo possível da população de Timor-Leste. Não é à toa que estima-se o número de mortos em 200 mil, sendo a sua maioria de civis desarmados. Esse foi um dos maiores genocídios da segunda metade do século XX e, infelizmente, é um genocídio muito esquecido. Com tudo isso acontecendo, Timor-Leste passou a ser controlado pela Indonésia, que escolhia o governador da ilha e geralmente era um militar. Já ficou determinado que nenhuma equipe jornalística poderia entrar no Timor-Leste e nem mesmo turistas poderiam visitar a região. Com isso, os governos ocidentais alinhados com a Indonésia e principalmente com os Estados Unidos podiam defender que os relatos de massacres e de crise de fome, no genocídio, eram apenas invenções, eram conspiração, era algo muito mais fictício do que realidade. Dessa forma, o Ocidente ignorou toda essa questão. Mas o fim da guerra não quer dizer paz, já que os militares timorenses se agruparam em grupos de guerrilha para lutarem contra a ocupação, e guerrilhas geralmente atacam, por exemplo, em florestas, por exemplo. E para evitar os ataques, o que o exército da Indonésia fazia? Sequestrava civis, incluindo crianças, para serem utilizados como escudos humanos que marchavam na frente dos soldados para impedir ataques. Em novembro de 1991, o país esperava uma visita de políticos portugueses, mas acabou sendo cancelada de última hora. Como a visita era esperada, tinha anunciada, e tempos já eram outros tempos, haviam vários jornalistas na ilha. Se aproveitando disso, cerca de 2.000 pessoas, em especial jovens de 14 a 25 anos, marcharam pela rua exigindo a independência do Timor-Leste e indo até o cemitério Santa Cruz, onde faria uma homenagem a um estudante assassinado por tropas ocupantes alguns dias antes. E por que esse relato é importante? Porque, durante o evento do cemitério, os soldados da Indonésia abriram fogo contra a multidão, matando cerca de 250 civis, ferindo outras centenas, com relatos colocando que muitas pessoas feridas ainda foram sequestradas pelos militares e assassinadas posteriormente, com o número de mortos real sendo desconhecido até o dia de hoje. Mas é uma questão interessante. Durante esse massacre, os jornalistas americanos Alan Nair e Amy Goodman tentaram proteger, se colocar como escudos e garantir a segurança de alguns civis, e foram espancados pelos militares da Indonésia, enquanto o cinegrafista Max Stoll gravou tudo.
A filmagem foi contrabandeada para a jornalista holandesa Saskia Kovenberg, porque o Stahl sabia que a fita seria tomada pelas autoridades australianas. Dessa forma, o massacre não foi apenas gravado, como televisionado. Inclusive, é possível vocês encontrarem na internet, no YouTube, a gravação. Assistam apenas aqueles que tiverem ciência que aguentam ver as cenas. Mas o fato é que agora o mundo não poderia mais ignorar, ou não poderia ignorar tanto a situação. Não foi feita nenhuma grande ação de intervenção naquele momento, mas era inegável que a Indonésia se utilizava da violência para controlar, para atacar, para extinguir a população de Timor-Leste. A década de 90 foi marcada por mudanças. Ao mesmo tempo que novos movimentos contra a ocupação surgiam, o então presidente da Indonésia, o Suharto, que pode ser considerado inclusive um ditador, renunciou ao seu cargo e foi sucedido por Bahudin Yusuf Habibie, peço pela pronúncia, e esse novo presidente anunciou, para surpresa do mundo, que o Timor-Leste ganharia autonomia política. Ao mesmo tempo, contudo, milícias pró-União se reorganizaram no Timor-Leste como o grupo Mahid, que se traduz para morrer e viver com a Indonésia, e essas milícias realizaram ondas de ataque, de massacre contra civis após essa fala do presidente e após uma notícia mais chocante ainda para esses grupos, que ocorreria um plebiscito para que a população de Timor-Leste votasse se queriam autonomia, dessa forma permanecer unidos à Indonésia ou conseguir a sua independência. Portugal e Indonésia chegaram no consenso e a ONU foi escolhida para liderar a realização desse plebiscito. E dessa forma, o CSNU votou e aprovou de forma unânime o estabelecimento da United Nations Mission in East Timor, ou a Missão das Nações Unidas no Timor-Leste, que ficou responsável por organizar e executar um plebiscito para que a população timorense tivesse sua voz escutada. Obviamente, não foi feito sem violência. O plebiscito chegou a ser adiado por conta da violência até que fosse mais seguro realizar todo o processo. Mas mesmo assim, a taxa de comparecimento nas urnas foi de 98%. 98% das pessoas que estavam registradas a votar realizaram esse feito. E assim, em 30 de agosto de 1999, o plebiscito foi realizado, sendo que 78% da população votou contra a união com a Indonésia, confirmando a independência ou desejo de independência e liberdade do Timor-Leste. O país, contudo, foi abalado por uma onda de violência liderada por milícias e militares pró-Indonésia, que demonstrou não apenas a instabilidade da região, mas também a incapacidade da ONU e dos países ditos defensores da democracia de agirem para garantir a segurança no local. Então, após uma colonização portuguesa de séculos, uma ocupação indonésia, um genocídio, um governo interino, o Timor-Leste conseguiu a sua independência finalmente em 2002. O país era os mais pobres do mundo, com pessoas ganhando em média 50 centavos de dólar por dia, 70% de desemprego e mais de 40% da população era analfabeta. Esse foi o estrago que a ocupação indonésia da região fez. Realizaram uma comissão da verdade para investigar e apontar os culpados do massacre. Mas os autores dos massacres, das mortes, não eram de Timor-Leste, em sua grande maioria. Eram da Indonésia. E dessa forma, a justiça da Indonésia falhou, ou foi levada a falhar, em punir os militares responsáveis pelo genocídio. Inclusive, muitos não apenas não foram punidos, como foram promovidos. O maior-general Jafri, por exemplo, que era apoiador das milícias, se tornou porta-voz dos militares. O general de brigada Mahdim, acusado de liderar milícias, foi promovido a maior-general. O capitão Prabowo Subianto, que comandou um grupo militar
de elite de passagem, que esteve por trás do massacre de civis e prisioneiros timorenses, chegou a ser expulso do exército por essas ações, mas não foi julgado. E em outubro de 2024, ou seja, um ano atrás, foi eleito o oitavo presidente da Indonésia. Sim, o atual presidente da Indonésia é acusado, para não dizer responsável, de participar do genocídio da população do Timor-Leste e provavelmente nunca responderá por esses crimes. O episódio da semana serve não apenas para falar sobre esse assunto que deveria ser mais conhecido, mas também para questionar e levar reflexão. Será que esse genocídio não teria tido atenção se ocorresse na Europa? Na Europa nós tivemos genocídios durante as guerras de independência dos países que compunham a Iugoslávia. E esses genocídios, esses massacres, são conhecidos. Será que pelo fato de ter sido um genocídio realizado em um pequeno e pobre país da Ásia, que poucas pessoas conhecem, levou a esse genocídio a ser esquecido? Eu acho que chegou na hora de nós, enquanto sociedade, deixarmos de sermos tão eurocêntricos e passarmos também a nos preocuparmos, a olharmos para o Extremo Oriente, para o Oriente Médio, para a África, onde nos dias de hoje estão ocorrendo massacres diversos, mas o mundo ocidental, o mundo do Hemisfério Norte, permanece em silêncio em sua grande maioria. Eu agradeço a todo mundo que escutou por estar aqui. Convido vocês a nos seguirem no Instagram, Twitter, Facebook, buscar TikTok, para estar sempre por dentro um novo episódio for publicado. Lembra ainda que no nosso Instagram você encontra o Apoia-se. Você pode fazer que nem a querida Tatá faz e financiar nosso podcast com valor todo mês para ajudar a manter o projeto de pé. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com os amigos, colegas, familiares, qualquer um que você acha possa gostar de entender um pouco mais sobre a história do mundo e sobre a história do Timor-Leste. Mas no mais, espero ter gostado do episódio, espero ter entendido a mensagem e vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá!